que realmente acontece depois que morremos? Esta é uma das perguntas mais antigas e profundas da humanidade. No cristianismo, acreditamos que nossas almas não deixam de existir após a morte, mas atravessam um processo em direção à vida eterna. Uma das doutrinas mais misteriosas e frequentemente mal compreendidas dentro da Igreja Católica é a do purgatório. O que é o purgatório? O que acontece lá? Neste vídeo, vamos explorar profundamente essa doutrina, suas raízes bíblicas, o que os santos disseram a respeito e por que ela continua sendo uma parte importante da fé católica. O conceito de purgatório se baseia na crença de que, embora o sacrifício de Jesus nos tenha redimido e nos dado a chance de entrar no céu, muitas almas ainda precisam passar por um período de purificação. Isso acontece porque, mesmo após o perdão de nossos pecados, as consequências ou efeitos desses pecados podem permanecer em nossa alma. O purgatório, então, é um lugar de misericórdia, onde as almas que morreram na graça de Deus, mas ainda não estão completamente puras, são purificadas para que possam entrar na presença divina. Para entender o purgatório, precisamos primeiro olhar para suas bases bíblicas. Embora aqui já a palavra purgatório não apareça explicitamente na Bíblia, a ideia de um processo de purificação após a morte é apoiada por várias passagens. Um exemplo é 2 Macabeus 12 e 45, onde Judas Macabeu oferece orações pelos mortos para que seus pecados sejam perdoados. Esse ato sugere a crença de que os mortos podem ser ajudados por nossas orações e, portanto, não estão em um estado final de condenação ou salvação. Outro texto relevante é 1 Coríntios 3,15, onde São Paulo fala sobre as obras de cada pessoa sendo testadas pelo fogo após a morte. Ele diz: se a obra de alguém se queimar, ele sofrerá perda, embora ele próprio será salvo, mas como alguém que passa pelo fogo. Este fogo é interpretado por muitos teólogos como um símbolo do purgatório, uma purificação que não destrói a alma, mas a prepara para entrar no céu. No entanto, o purgatório não deve ser confundido com o inferno. Enquanto o inferno é um estado de separação eterna de Deus, o purgatório é temporário. As almas que estão no purgatório têm a garantia de que entrarão no céu uma vez que sua purificação esteja completa. Não é um lugar de castigo, mas de preparação. A palavra purgatório vem do latim purgare, que significa purificar ou limpar. Assim, o purgatório é um processo de purificação pelo qual a alma é transformada para estar em completa união com Deus. Os santos e místicos da Igreja também nos deram visões fascinantes sobre o purgatório. Santa Catarina de Gênova, por exemplo, escreveu sobre como as almas no purgatório experimentam um fogo de amor, que é ao mesmo tempo doloroso e purificador. Esse fogo não é como o fogo físico que conhecemos, mas um fogo espiritual que consome todas as imperfeições da alma, deixando-a completamente pura. Segundo ela, as almas no purgatório experimentam tanto alegria quanto dor. Alegria por saberem que estão se aproximando de Deus, e dor porque ainda não podem contemplá-lo plenamente. O Catecismo da Igreja Católica descreve o purgatório como uma purificação final dos eleitos, que é absolutamente necessária para que possam alcançar a santidade exigida para entrar no céu. Isso é importante porque, como sabemos, nada impuro entrará no céu. Apocalipse 21, 27. A purificação no purgatório permite que a alma seja completamente restaurada, livre de qualquer mancha de pecado ou apego desordenado às coisas terrenas. Outro aspecto importante do purgatório é a relação entre as almas que estão sendo purificadas e aqueles de nós que ainda estão vivos. Na teologia católica, existe o conceito de comunhão dos santos, a ideia de que todos os fiéis, tanto os vivos quanto os mortos, estão unidos em Cristo. Isso significa que podemos orar pelas almas no purgatório, ajudando-as em seu processo de purificação. As nossas orações, sacrifícios e boas obras oferecidas em favor dessas almas podem aliviar seu sofrimento e acelerar sua entrada no céu. Isso nos leva a um ponto essencial.
O purgatório não é apenas uma doutrina sobre o que acontece após a morte, mas também uma oportunidade para exercitarmos a caridade. Quando rezamos pelos mortos, estamos expressando nosso amor por eles e nossa fé na misericórdia de Deus. A Igreja Católica ensina que missas, orações e atos de caridade oferecidos em nome das almas do purgatório têm grande valor espiritual. Portanto, lembrar-se dos falecidos em nossas orações é uma forma de praticar a comunhão dos santos e de viver a caridade cristã. No entanto, o purgatório também nos desafia a refletir sobre nossas próprias vidas. A ideia de que precisaremos ser purificados após a morte nos chama a buscar a santidade agora, enquanto ainda temos tempo. Deus nos chama a nos arrependermos de nossos pecados e a vivermos uma vida de amor e serviço. Quanto mais nos aproximamos de Deus durante a vida, menos necessitaremos do purgatório após a morte. É por isso que os sacramentos, a oração e as obras de misericórdia são tão importantes. Eles nos ajudam a nos preparar para o encontro final com Deus. Portanto, o purgatório não deve ser visto como um lugar de medo, mas como uma expressão da infinita misericórdia de Deus. Ele é um processo pelo qual Deus nos oferece a oportunidade de nos tornarmos totalmente puros e prontos para a eternidade no céu. A doutrina do purgatório nos lembra que a morte não é o fim, mas uma transição, e que Deus, em seu amor, sempre busca nossa redenção completa. Para encerrar, devemos lembrar que o purgatório, como toda a doutrina cristã, aponta para a esperança da vida eterna. Ele nos desafia a confiar na bondade e misericórdia de Deus e a cuidar uns dos outros, tanto na vida quanto após a morte. Ao entendermos melhor o purgatório, podemos viver com mais fé, sabendo que Deus nos dá todas as chances de sermos purificados e de entrarmos em sua glória. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E lembre-se, a oração pelos falecidos é uma obra de misericórdia que nos une ainda mais a Deus e ao seu plano de redenção.